Se você tem mais de 60 anos e vive em um casamento onde o silêncio se tornou uma arma, onde as palavras que antes aqueciam seu coração simplesmente desapareceram, saiba que você não está sozinha. E se esse silêncio está sendo usado como punição, como uma forma cruel de te fazer pagar por algo que talvez você nem saiba o que foi, então precisa saber que isso não é amor. É abandono emocional dentro da própria casa. Quando observo casais em meus atendimentos, uma das coisas que mais me impressiona é como o silêncio pode ser mais devastador que qualquer grito. Especialmente após os 60, quando deveríamos estar colhendo os frutos de décadas juntos, muitas mulheres me chegam destruídas por dentro, vivendo ao lado de homens que escolheram o mutismo como forma de controle. Imagine acordar todos os dias ao lado de alguém que conhece você há 30, 40 anos e sentir como se fosse uma estranha. Imagine fazer o café da manhã em silêncio absoluto, almoçar ouvindo apenas o barulho dos talheres, jantar com o peso de palavras não ditas sufocando o ar. Imagine passar as tardes inteiras sem ouvir a voz da pessoa que deveria ser sua companheira de vida. O silêncio punitivo não é apenas ausência de palavras. É presença de frieza, de indiferença calculada, de uma crueldade silenciosa que corrói a alma dia após dia. E o que mais me dói é perceber que muitas mulheres nessa fase da vida acreditam que merecem essa punição, que fizeram algo terrivelmente errado para merecer viver assim. Mas hoje eu quero que você entenda algo fundamental. A neurociência nos mostra que o isolamento emocional dentro do casamento causa os mesmos danos neurológicos que a solidão completa. Seu cérebro não distingue entre estar sozinha de fato e estar sozinha ao lado de alguém que escolheu te ignorar. E aqui está a verdade que pode doer, mas também pode te libertar. Quando seu parceiro usa o silêncio como arma, ele está escolhendo machucá-la todos os dias. Não é distração, não é cansaço, não é idade. É uma decisão consciente de te fazer sofrer através da ausência de comunicação. Digite sim agora se você reconhece essa dor em sua vida, se você vive essa realidade de silêncio que dói mais que qualquer palavra áspera. Deixe-me contar sobre Mariana, 65 anos, que chegou ao meu consultório com os olhos mais tristes que já vi. Casada há 42 anos com Roberto, ela me disse algo que jamais esqueci. Doutora, eu preferia que ele gritasse comigo. Pelo menos saberia que eu ainda existo para ele. Mariana me contou que tudo começou há cerca de 5 anos, quando Roberto se aposentou. No início, ela pensou que fosse apenas um período de adaptação. Afinal, depois de décadas trabalhando, estar em casa o tempo todo não devia ser fácil para ele. Mas o que começou como um silêncio ocasional se transformou em algo muito mais sinistro. Roberto começou a usar o silêncio como resposta para tudo. Mariana perguntava se ele queria almoçar. Silêncio. Comentava sobre os netos. Silêncio. Tentava dividir preocupações sobre a saúde da mãe dele. Silêncio total. E quando ela se atrevia a questionar essa mudança, quando reunia coragem para perguntar o que estava acontecendo, Roberto simplesmente saía de casa e voltava horas depois, ainda mais distante. O que Mariana não entendia naquele momento é que estava vivendo uma das formas mais cruéis de violência psicológica, o abandono emocional calculado. Roberto havia descoberto que podia controlá-la, castigá-la, fazê-la se sentir culpada e desesperada simplesmente retirando sua presença emocional. Durante meses, Mariana se culpou. Revisava cada conversa, cada gesto, cada palavra, tentando descobrir o que havia feito de errado. Chegou a mudar seu comportamento completamente. Caminhava na ponta dos pés pela própria casa, falava em sussurros quando falava, vivia como se pedisse desculpas por existir. E o pior de tudo é que Roberto sabia exatamente o que estava fazendo. Nos momentos em que Mariana estava completamente quebrada, quando ela chorava ou implorava por uma palavra,
ele voltava a falar normalmente por alguns dias. Dava esperança. Fazia com que ela acreditasse que tudo ia voltar ao normal. E então, por qualquer motivo insignificante, ou às vezes por motivo algum, voltava ao silêncio punitivo. Essa montanha-russa emocional estava destruindo Mariana por dentro. Ela parou de cuidar de si mesma, perdeu o apetite, desenvolveu insônia crônica. Seus filhos adultos notaram a mudança. Mas quando perguntavam, ela minimizava. Dizia que estava tudo bem, que era coisa da idade. Quando Mariana finalmente procurou ajuda, ela estava no limite. Me disse que preferia morrer a viver mais um dia naquele silêncio que a consumia. E foi nesse momento que eu soube que precisava ensiná-la algo que mudaria não apenas sua relação com Roberto, mas sua relação consigo mesma. A primeira coisa que ensinei para Mariana foi algo que vai contra tudo que nos ensinaram sobre casamento, especialmente para a nossa geração. Ensinei que ela precisava parar de alimentar o silêncio dele com sua própria ansiedade. Você precisa entender algo fundamental sobre como funciona o silêncio punitivo. Ele só tem poder se você continuar tentando quebrá-lo. Cada vez que você implora, que pergunta o que está errado, que se desculpa por coisas que nem sabe se fez, você está dando ao seu parceiro exatamente o que ele quer: controle total sobre suas emoções. O cérebro masculino, especialmente após os 60, quando os níveis de testosterona começam a declinar e o ego fica mais frágil, às vezes encontra no silêncio uma forma de recuperar sensação de poder. É uma resposta primitiva, quase animal, de dominação através da retirada de afeto. Então ensinei Mariana a técnica do espelhamento emocional. Quando Roberto escolhia o silêncio, ela também escolhia. Mas não um silêncio de raiva ou vingança. Um silêncio de autopreservação, de dignidade. Ela continuava vivendo sua vida normalmente, fazendo suas atividades, cuidando de si mesma, mas sem mais correr atrás dele pedindo explicações. No primeiro dia que Mariana aplicou essa técnica, Roberto ficou visivelmente desconfortável. Ele estava acostumado com as reações dela, com o desespero, com as tentativas de reconciliação. Quando ela simplesmente seguiu sua rotina, sem demonstrar aflição pelo silêncio dele, algo mudou na dinâmica. Mas aqui está o ponto crucial que muitas mulheres não entendem. O espelhamento emocional não é sobre ignorar ou ser fria. É sobre não permitir que o comportamento dele defina seu estado emocional. É sobre manter sua própria temperatura emocional estável, independente da temperatura que ele escolhe para o ambiente. Mariana me contou que nos primeiros dias foi extremamente difícil. Seu instinto era correr atrás, tentar entender, consertar, apaziguar. Décadas de condicionamento a fizeram acreditar que era sua responsabilidade manter a harmonia no casamento, mesmo quando a outra pessoa estava ativamente destruindo essa harmonia. Mas algo extraordinário aconteceu na terceira semana. Roberto, que não estava recebendo mais a dose de controle que o silêncio costumava lhe dar, começou a procurar outras formas de conseguir atenção. Primeiro foram comentários passivo-agressivos, depois perguntas indiretas sobre por que ela estava diferente. E foi aí que Mariana entendeu uma verdade libertadora. O silêncio dele nunca foi sobre ela. Era sobre ele. Sobre suas próprias inseguranças, seus medos, sua incapacidade de lidar com as próprias emoções de forma madura. Ela havia passado anos assumindo a responsabilidade por sentimentos que nem eram dela. A neurociência nos ensina que quando paramos de reagir aos comportamentos tóxicos de forma previsível, forçamos o cérebro da outra pessoa a encontrar novas estratégias. E nem sempre essas novas estratégias são melhores, mas pelo menos tiram você da posição de vítima constante. Depois que Mariana dominou o espelhamento emocional, chegou a hora de ensinar a ela algo ainda mais poderoso: a técnica da comunicação direta sem demanda emocional. Esta foi, talvez, a ferramenta mais transformadora que ela aprendeu. A maioria das mulheres da nossa geração
Foi ensinada a falar de forma indireta, especialmente quando se trata de problemas no relacionamento. Fazemos perguntas como: "Você está bem?", quando queremos dizer: "Seu comportamento está me machucando". Dizemos: "Talvez a gente devesse conversar", quando queremos dizer: "Essa situação precisa mudar agora". Mas o silêncio punitivo só pode ser enfrentado com clareza total. Ensinei Mariana a usar o que chamo de espelho da realidade, uma técnica onde você simplesmente descreve o comportamento que está observando, sem acusações, sem drama, sem pedidos de explicação. Em vez de perguntar: "Por que você não fala comigo?", Mariana aprendeu a dizer: "Roberto, há 3 dias você não responde quando eu falo com você. Isso é uma escolha sua, e eu aceito essa escolha. Só quero que você saiba que eu também vou fazer minhas escolhas baseadas nessa informação. Percebe a diferença? Não há súplica, não há tentativa de fazê-lo se sentir culpado, não há abertura para explicações ou desculpas. É apenas a constatação de um fato e a comunicação de que ela também tem escolhas a fazer." Quando Mariana usou essa técnica pela primeira vez, Roberto ficou em choque. Ele estava esperando a reação habitual, as lágrimas, as tentativas de consertar as coisas. Em vez disso, recebeu uma comunicação adulta, clara e sem carga emocional. Pela primeira vez em anos, ele não teve como usar o silêncio como arma, porque ela não estava mais tentando quebrar esse silêncio. A segunda parte dessa técnica envolve algo que pode parecer radical para a nossa geração: estabelecer consequências claras. Não ameaças, mas consequências naturais, baseadas no comportamento que você está observando. Mariana aprendeu a dizer coisas como: "Como você escolheu não participar das conversas sobre o jantar de domingo, eu vou decidir sozinha o que fazer e onde ir. Você será bem-vindo se mudar de ideia." Ou: "Já que você não está interessado em discutir o orçamento da casa, eu vou tomar as decisões financeiras que considero necessárias." O que aconteceu foi revelador. Roberto descobriu que seu silêncio, em vez de dar a ele controle sobre Mariana, estava na verdade lhe tirando qualquer influência sobre as decisões importantes. Ele estava se tornando irrelevante na própria vida. Durante uma consulta, Mariana me contou algo que me emocionou profundamente. Ela disse: "Doutora, pela primeira vez em anos, eu me sinto respeitada. Não por ele, mas por mim mesma. Eu parei de implorar por migalhas de atenção e comecei a exigir o mínimo de civilidade que qualquer ser humano merece." A comunicação direta, sem demanda emocional, funciona porque remove o drama da equação. Quando você para de alimentar o conflito com suas reações emocionais, força a outra pessoa a lidar com as consequências reais de suas escolhas, não apenas com suas reações. O terceiro e talvez mais poderoso ensinamento que compartilhei com Mariana foi algo que pode parecer assustador no início, mas que se tornou sua maior fonte de libertação: a criação de uma vida paralela construtiva dentro do próprio casamento. Muitas mulheres da nossa geração acreditam que ter uma vida independente dentro do casamento é traição ou egoísmo. Fomos criadas para acreditar que nossa felicidade deveria depender inteiramente da harmonia do relacionamento. Mas quando seu parceiro escolhe o silêncio como forma de controle, você precisa escolher a vida como forma de resistência. A vida paralela construtiva não significa ignorar o casamento ou criar conflitos. Significa construir uma rotina, relacionamentos e atividades que nutram sua alma, independentemente do humor ou comportamento do seu parceiro. É sobre recuperar sua identidade individual depois de décadas sendo apenas a esposa de alguém. Ensinei Mariana a mapear todas as áreas da sua vida que haviam ficado em segundo plano por causa da tensão constante em casa. Ela havia parado de visitar as amigas porque Roberto reclamava quando ela saía. Abandonou suas caminhadas matinais porque ele fazia cara feia quando ela se arrumava para sair. Deixou de lado a jardinagem que tanto amava porque ele criticava o desperdício com plantas.
Então, criamos um plano de reconquista gradual da sua vida. Primeiro, Mariana voltou às caminhadas matinais. Quando Roberto fez comentários negativos, ela simplesmente disse: "Entendo que você não aprove, mas essa é uma decisão que tomei para minha saúde." Sem discussão, sem justificativas extensas, sem pedidos de permissão. Na segunda semana, ela retomou o contato com as amigas. Organizou almoços, tardes de conversa, passeios que haviam sido suspensos durante anos. Quando Roberto demonstrou desaprovação através do silêncio ainda mais intenso, Mariana continuou com seus planos normalmente. O que mais me impressionou foi ver como Mariana floresceu quando parou de colocar sua vida em pausa, esperando que Roberto mudasse de humor. Ela voltou a sorrir genuinamente, seus olhos recuperaram o brilho, sua postura ficou mais ereta. A mulher que estava morrendo lentamente no silêncio tóxico começou a renascer. E então algo fascinante aconteceu. Roberto, que estava acostumado a ser o centro das preocupações de Mariana, começou a perceber que ela não estava mais definindo seus dias baseada no humor dele. Ela tinha conversas interessantes com outras pessoas, ria ao telefone com as amigas, voltava de seus passeios energizada e feliz. Pela primeira vez em anos, Roberto se viu na posição de querer participar da vida de Mariana, em vez de controlá-la através da retirada de afeto. O silêncio que antes era uma arma se tornou irrelevante, porque ela havia construído uma vida rica que não dependia das migalhas de atenção que ele oferecia. A vida paralela construtiva é poderosa, porque demonstra algo fundamental. Você pode ser feliz mesmo quando seu parceiro escolhe não contribuir para essa felicidade. E, paradoxalmente, essa independência emocional às vezes desperta no outro o desejo de reconectar de forma genuína. Inscreva-se agora e ative o sininho, porque o que vem a seguir pode salvar sua vida emocional e mostrar como transformar completamente a dinâmica do seu relacionamento. O que descobri estudando centenas de casos como o de Mariana é algo que pode chocar você, mas que precisa ser dito. O silêncio punitivo em relacionamentos de longa duração não é apenas crueldade emocional. É uma forma de violência psicológica que causa danos neurológicos reais e mensuráveis no cérebro da vítima. Quando uma pessoa é submetida ao tratamento silencioso de forma crônica, especialmente após os 60 anos, quando o cérebro já está passando por mudanças naturais do envelhecimento, áreas específicas do córtex cerebral começam a se atrofiar. É como se o cérebro, privado do estímulo da comunicação amorosa que deveria receber do parceiro, começasse literalmente a murchar em certas regiões. A região responsável pela autoestima, localizada no córtex pré-frontal, é uma das mais afetadas. Por isso, mulheres como Mariana começam a questionar constantemente seu próprio valor, suas percepções, sua sanidade. O cérebro, bombardeado dia após dia com a mensagem silenciosa de que ela não merece nem mesmo uma resposta, começa a aceitar essa programação como verdade. Mas o que mais me fascina nos estudos sobre recuperação neurológica é como o cérebro pode se regenerar quando a pessoa retoma o controle sobre sua vida emocional. Quando Mariana começou a aplicar as técnicas que ensinei, quando parou de mendigar por atenção e começou a nutrir sua própria alma, algo extraordinário aconteceu em seu cérebro. Os exames de neuroimagem mostram que quando uma pessoa para de viver em estado de alerta constante, esperando por migalhas de afeto, as áreas responsáveis pela criatividade e pela alegria voltam a se ativar. É como se o cérebro respirasse aliviado, finalmente livre da tensão de tentar decodificar sinais contraditórios de alguém que usa o silêncio como arma. O caso de Mariana se tornou um dos mais marcantes da minha carreira, porque ilustra perfeitamente como a cura neurológica acompanha a cura emocional. 3 meses depois de implementar as mudanças, ela não apenas estava mais feliz, mas literalmente mais inteligente,
mais criativa, mais conectada consigo mesma. E Roberto? Bom, quando alguém perde o poder de controlar através do silêncio, duas coisas podem acontecer. Ou essa pessoa amadurece e aprende formas saudáveis de se comunicar, ou intensifica outros comportamentos tóxicos porque perdeu sua ferramenta principal de manipulação. No caso de Roberto, aconteceu algo surpreendente. Quando ele percebeu que Mariana havia se tornado imune ao silêncio dele, quando viu que ela tinha uma vida rica e interessante que não dependia da aprovação dele, algo se despertou nele. Talvez tenha sido ciúme, talvez medo de perdê-la, talvez apenas a percepção de que estava perdendo algo valioso. 3 meses depois do início da transformação de Mariana, Roberto procurou ajuda profissional. Pela primeira vez em décadas, ele admitiu que tinha um problema e que precisava aprender a se comunicar de forma saudável. Compartilhe agora com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque conhecimento sobre violência psicológica pode salvar vidas e relacionamentos que ainda têm chance de cura. Quando uma mulher está vivendo sob silêncio punitivo há anos, especialmente após os 60, existe um protocolo de emergência emocional que precisa ser implementado imediatamente. Não é apenas sobre salvar o casamento, é sobre salvar a mulher que está se perdendo nesse silêncio tóxico. O primeiro elemento desse protocolo é o que chamo de desintoxicação da culpa. Mulheres que vivem com parceiros que usam o silêncio como arma desenvolvem uma tendência automática de se culpar por tudo. O café esfriou? Foi culpa dela. Ele está de mau humor? Ela deve ter feito algo errado. Choveu? Provavelmente ela deveria ter fechado as janelas antes. Ensinei Mariana a fazer um exercício diário que revolucionou sua percepção. Toda noite, antes de dormir, ela escrevia 3 coisas pelas quais não era responsável naquele dia. Parece simples, mas para uma mulher condicionada a assumir culpa por tudo, foi libertador descobrir que o humor do marido, o clima, o trânsito e 1000 outras coisas não eram responsabilidade dela. O segundo elemento é o mapeamento da realidade versus fantasia. Mulheres em relacionamentos com silêncio punitivo começam a fantasiar sobre reconciliações que nunca acontecem, a interpretar qualquer pequeno gesto como sinal de mudança. Elas vivem de migalhas e chamam isso de banquete. Criei para Mariana um diário de realidade, onde ela anotava apenas fatos, sem interpretações. Roberto falou comigo apenas para pedir sal, em vez de Roberto está se abrindo mais. Roberto saiu de casa quando tentei conversar sobre as contas, em vez de Roberto só precisa de tempo para processar. O terceiro elemento é o plano de fuga emocional. Não estou falando necessariamente de separação, mas de ter um plano concreto de como proteger sua saúde mental quando o silêncio se intensifica. Mariana aprendeu a identificar os sinais de quando Roberto estava entrando em modo silêncio punitivo e tinha estratégias prontas. Quando percebia que ele estava iniciando uma fase de silêncio, em vez de entrar em pânico ou tentar consertar a situação, ela implementava automaticamente seu plano. Ligava para uma amiga, saía para caminhar, se dedicava a uma atividade que a nutria. Ela parou de ficar em casa alimentando a ansiedade e esperando que ele mudasse de humor. O quarto elemento é o mais difícil para nossa geração aceitar: estabelecer limites sobre o que você está disposta a tolerar. Mariana aprendeu a comunicar de forma clara que não participaria mais de jogos de silêncio. Quando Roberto começava o tratamento silencioso, ela dizia calmamente: "Percebo que você escolheu não conversar comigo hoje. Vou respeitar essa escolha e fazer meus próprios planos." O elemento final do protocolo é ter uma rede de apoio que entenda a gravidade da situação. Muitas pessoas minimizam o silêncio punitivo porque não deixa marcas visíveis. Mariana precisou encontrar pessoas que validassem sua experiência e confirmassem que sim, o que ela estava vivendo era uma forma real de abuso emocional. 6 meses depois,
Mariana me disse algo que nunca vou esquecer. Doutora, eu recuperei minha voz. Não a voz que implora por atenção, mas a voz que declara meu valor e exige o respeito que mereço. Comente agora. Você já viveu ou conhece alguém que vive essa realidade de silêncio dentro do casamento, para eu saber como posso ajudar mais pessoas a se libertarem dessa prisão emocional. Hoje, 2 anos depois, Mariana tem uma vida que ela jamais imaginou possível. Não porque Roberto mudou completamente, embora ele tenha melhorado significativamente após procurar ajuda, mas porque ela se recusou a continuar morrendo lentamente no silêncio de outra pessoa. A verdade mais difícil que preciso compartilhar com você é esta. Nem todos os casamentos podem ser salvos quando o silêncio punitivo se instala. Alguns homens descobrem que perderam o controle sobre suas esposas e intensificam outros comportamentos destrutivos. Outros simplesmente não conseguem ou não querem aprender formas saudáveis de se comunicar após décadas usando o silêncio como arma. Mas isso não significa que você perdeu. Significa que você se recusou a perder mais tempo de sua vida implorando por migalhas de afeto de alguém que escolheu te punir através da frieza. Sua vitória não depende de ele mudar. Sua vitória está em você recuperar sua dignidade, sua voz, sua alegria de viver. O que mais me emociona no caso de Mariana é ver como ela floresceu quando parou de colocar sua felicidade nas mãos de alguém que estava usando essa felicidade como moeda de troca. Ela descobriu que podia ser profundamente feliz mesmo quando seu parceiro escolhia a mesquinhez emocional. E para aquelas que se preocupam com o julgamento dos outros, com o que a família vai pensar, com os comentários sobre desistir do casamento depois de tantos anos, quero que entendam algo fundamental. Não existe honra em definhar silenciosamente para manter as aparências. Não existe virtude em aceitar tratamento desumano para evitar conflitos familiares. Sua vida aos 60, 70, 80 anos ainda pode ser extraordinária. Você ainda pode acordar todos os dias com expectativa, com alegria, com propósito. Você ainda pode ter conversas interessantes, risadas genuínas, momentos de profunda conexão humana. Mas isso nunca vai acontecer se você continuar aceitando que alguém use o silêncio para te castigar por existir. Se hoje você reconheceu sua própria história nas palavras sobre Mariana, saiba que a mudança pode começar agora. Não precisa esperar ele mudar. Não precisa esperar ele perceber o mal que está fazendo. Não precisa esperar ele amadurecer emocionalmente. Você pode começar hoje a recuperar sua vida. Lembre-se, o silêncio dele revela muito mais sobre ele do que sobre você. Revela um homem que prefere magoar a conversar, que escolhe o controle sobre a intimidade, que valoriza mais ter razão do que ter conexão. Isso não é sobre seu valor como pessoa. É sobre as limitações emocionais dele. Você merece conversas que aquecem o coração. Merece atenção genuína. Merece um companheiro que escolhe palavras de amor em vez de armas de silêncio. E se isso não for possível dentro do seu casamento atual, você ainda merece ser feliz nos anos que tem pela frente. 3 coisas antes de ir. Primeira, se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like agora. Segunda, inscreva-se porque toda semana trago formas de recuperar sua dignidade emocional depois dos 60. Terceira, assista este próximo vídeo que aparece na tela, onde revelo como identificar se você está sendo manipulada emocionalmente sem perceber.